Bom dia, que a paz do Senhor Jesus encha o seu coração e a sua casa neste exato momento. Que onde quer que você esteja, a presença de Deus alcance você, traga luz para a sua mente, força para a sua alma e esperança para este novo dia que está começando. Eu quero que você já comece esta oração com uma expectativa no coração. Deus fala, Deus ouve, Deus responde. Ele não mudou. O mesmo Deus que fez milagres ontem continua fazendo hoje, e é por isso que todas as manhãs nós nos colocamos na presença dele para ouvir a sua voz, nos alimentarmos da sua palavra e entregarmos o nosso dia nas mãos dele. Eu acredito de verdade no poder da oração, não como uma frase bonita, mas porque já vi Deus agir, já vi portas se abrindo quando tudo parecia fechado. Já vi respostas chegarem quando humanamente não havia saída. Já vi consolo sendo derramado em momentos em que nenhuma palavra humana era suficiente. E eu sei que assim como Deus me sustentou em tantos dias difíceis, Ele também quer sustentar você hoje. Então, nesta manhã, abra o seu coração, porque o Espírito Santo quer tratar com você de um jeito muito especial. Enquanto eu orava por este momento, senti algo muito forte no meu espírito. Há pessoas que já acordam cansadas. Você mal sai da cama e já sente um peso nos ombros, como se começasse o dia devendo forças. São contas, responsabilidades, cobranças, expectativas, problemas que parecem se acumular. Você tenta resolver uma coisa e aparece 3, tenta descansar a mente e o pensamento não para. Parece que a luta não dá trégua. E muitas vezes, junto com o cansaço, vem o desânimo, a vontade de desistir, o sentimento de que nada muda. É exatamente para você que Deus trouxe à nossa memória uma promessa muito conhecida, mas que hoje Ele quer tornar viva dentro de você. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez a sua noite não foi apenas de algumas horas, talvez já faça meses ou anos que você sente que está lutando no escuro. Mas esta manhã não é apenas mais um amanhecer comum. Deus quer usar este dia como um marco, um ponto de virada na sua visão. Ele quer te lembrar que nenhum choro é eterno, nenhum deserto dura para sempre e nenhuma luta é maior do que o poder dele. Houve um tempo em que eu também me sentia assim, cansado, confuso, sem entender o motivo de tanta luta. Eu pedia respostas e parecia que o céu estava em silêncio. Havia dias em que eu não tinha nem forças para orar do jeito que eu gostaria. Eu simplesmente colocava uma mensagem, um louvor, uma pregação e ficava ali, ouvindo e dizendo baixinho: Senhor, fala comigo de alguma forma, eu preciso ouvir a tua voz. E nesses momentos, Deus usava palavras simples para me consolar, me levantar e me ensinar. Foi aí que eu entendi uma verdade profunda. Deus nos consola primeiro, para depois nos usar como canal de consolo para outras pessoas. A palavra de Deus diz que Ele nos consola em todas as nossas tribulações para que, com esse mesmo consolo, possamos consolar outros. É assim também com você. Os processos que você vive hoje não são desperdício. As lágrimas que você derramou não são em vão. Deus está construindo algo dentro de você enquanto você espera, enquanto você luta, enquanto você continua crendo. E é por isso que, muitas vezes, parece que Deus está demorando para agir. Não é demora por descaso, é tempo de preparo. Não é atraso, é construção da sua estrutura. Eu quero que você pense comigo nesta manhã em algo muito importante. Deus não entrega bênçãos apenas para te impressionar, Ele entrega para te transformar. Toda bênção carrega junto responsabilidades, peso, consequências boas e desafios novos. Muita gente pede portas enormes, mas não pensa no que vem junto com essas portas.
Muita gente ora por grandes peixes sem perceber que, se a rede não estiver forte, ela se rompe. A Bíblia conta que, depois da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam confusos, desgastados, sem saber o que fazer. Eles tinham depositado tantas expectativas em Jesus e, de repente, se viram sem entender plenamente o que estava acontecendo. Então, Pedro e alguns discípulos decidiram voltar a pescar, que era o que sabiam fazer antes. Passaram a noite inteira lançando redes e trazendo-as vazias. Nada. Cansaço, frustração, esforço sem resultado. Talvez seja assim que você se sente, você faz tudo o que sabe, tenta de um lado, tenta de outro, e parece que a rede volta sempre vazia. Mas ao amanhecer, Jesus aparece na praia. Os discípulos não reconhecem logo de cara, mas ele dá uma direção simples. Lancem a rede do lado direito do barco, eles obedecem. E dessa vez o resultado é sobrenatural. A Bíblia diz que foram muitos peixes, 153, e não eram pequenos, eram grandes peixes. E ainda assim, a palavra faz questão de registrar um detalhe. Mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Isso não está escrito à toa. Era como se Deus estivesse dizendo assim: não basta ter muitos peixes, é preciso ter uma rede capaz de suportar o peso. Hoje, Deus está trabalhando na sua rede, a sua estrutura emocional, espiritual, mental, até mesmo física e financeira. Ele não quer te dar algo que vá te esmagar. Ele não quer abrir uma porta que, em vez de te abençoar, te destrua por dentro. Ele não quer colocar você em uma posição que, pela falta de preparo, te conduza ao orgulho, à soberba, à frieza espiritual. Por isso, muitas vezes o tempo de espera é, na verdade, tempo de fortalecimento da rede. Deus está te ensinando a descansar nele, a organizar a sua vida, a lidar melhor com pessoas, com o dinheiro, com o tempo, com as emoções, para que quando o peso da bênção chegar, você não se rompa. E isso não aparece apenas na pesca milagrosa. A Bíblia também mostra isso na vida de Moisés. Ele tinha um chamado grandioso, foi levantado como líder de um povo enorme, viu Deus fazer milagres no Egito, abrir o mar e enviar provisão no deserto. Mas, em um determinado momento, Moisés estava sobrecarregado. Ele se colocava desde cedo até o fim do dia, atendendo o povo, ouvindo causas, resolvendo conflitos, respondendo a tudo sozinho. Ele estava fazendo algo bom, mas do jeito errado. A rede da vida dele estava esticada ao máximo. Então o sogro dele, um homem experiente, olha aquela rotina e diz: isso que você está fazendo não é bom. Você vai se cansar e o povo também. Esse peso é grande demais para você carregar sozinho. Moisés não estava em pecado, não estava fazendo algo mal. Ele estava servindo, mas sem estrutura, sem organização. Se ele continuasse daquele jeito, certamente entraria em exaustão. Quantas pessoas hoje vivem assim, fazendo tudo, assumindo tudo, abraçando tudo, sem limites, sem descanso, sem delegar, sem pedir ajuda. E não é porque são fracas, é porque nenhum ser humano foi criado para carregar o mundo nas costas. Deus te trouxe nesta oração da manhã para te dizer que Ele quer te abençoar, mas também quer te ensinar a viver melhor. Ele quer te dar alívio, paz, sabedoria, equilíbrio. Ele quer reorganizar a sua agenda, o seu coração, a sua mente, as suas prioridades. E muitas das situações que parecem demoras de Deus são, na verdade, convites para você rever como está vivendo. Se a cada dia que passa você está mais esgotado, mais irritado, sem tempo para a presença de Deus, sem tempo para a família, sem tempo nem para respirar, é como se a sua rede estivesse permanentemente no limite. Muitas pessoas dizem: eu quero ganhar mais, mas não conseguem administrar o que já têm.
Outras dizem: eu quero um relacionamento abençoado, mas ainda carregam feridas, ciúmes, inseguranças, impulsos que, se fossem colocados dentro de um relacionamento, transformariam o vínculo em um lugar de dor. Outras pedem um ministério maior, mais responsabilidade na obra, mas não têm ainda uma rotina espiritual sólida. E Deus, que vê além, segura determinadas coisas, não porque não quer te abençoar, mas porque te ama tanto que prefere preparar você antes. Ele está muito mais interessado em quem você está se tornando do que apenas no que você vai receber. O que você recebe um dia passa, mas quem você se torna permanece. Por isso, cada deserto pode ser uma sala de aula. Cada silêncio de Deus pode ser um convite para aprofundar a confiança. Cada atraso aos nossos olhos pode ser uma proteção para a alma. E nesta manhã, Deus está te chamando a ver o seu processo com outros olhos, não como um castigo, mas como preparo, não como abandono, mas como cuidado, não como prova de ausência, mas como prova de amor. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários com fé. Deus está preparando a minha estrutura. Ou eu preciso dessa preparação de Deus na minha vida. Isso é um ato de concordância, é você dizendo para o céu: Senhor, eu entendo o que o Senhor está fazendo e eu me coloco nas tuas mãos. Agora, se você puder, feche os seus olhos por um instante, respire fundo e vamos orar juntos, entregando esta manhã, este dia e também todo esse processo nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Obrigado por mais um dia de vida, por mais um fôlego, por mais uma oportunidade de recomeçar na tua presença. Obrigado porque, mesmo quando não entendemos tudo o que vivemos, o Senhor continua segurando a nossa mão. Obrigado porque, ainda que o choro tenha durado uma longa noite, o Senhor promete que a alegria vem pela manhã. Nesta hora, eu apresento diante de ti a vida desta pessoa que ora comigo. O Senhor conhece o rosto, o nome, a história, as batalhas que ninguém vê, as exaustões que ninguém entende. Pai, em nome de Jesus, olha para os corações cansados, olha para quem já acordou com o peito apertado, com a mente acelerada, com vontade de ficar na cama para não enfrentar o dia. Olha para quem tem se sentido sobrecarregado, para quem tem pensado que não dá conta de tudo, para quem se sente na beira do limite. Coloca a tua mão agora, Senhor, e derrama sobre essa vida o teu alívio. Que o jugo pesado que ela tem carregado seja trocado pelo teu jugo suave e pelo teu fardo leve. Que ela sinta, ainda agora, a tua paz descendo sobre o coração. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes desejamos as bênçãos sem olhar para a estrutura. Pedimos resultados grandes, grandes peixes, grandes conquistas, mas ignoramos o estado da nossa rede. Por isso, nesta manhã, nós te pedimos perdão. Perdão por todas as vezes em que colocamos a bênção acima do relacionamento contigo. Perdão por todas as vezes em que a ansiedade tomou o lugar da confiança. Perdão pelos dias em que corríamos de um compromisso para o outro e deixávamos a oração para depois. Perdão por não cuidarmos do corpo, da mente e da alma como templos que pertencem ao Senhor. Trata conosco, Pai. Trabalha na nossa estrutura emocional para que não desmoronemos quando as responsabilidades aumentarem. Fortalece nossa estrutura espiritual, para que permaneçamos firmes mesmo quando as portas se abrirem. Dá sabedoria para organizar o tempo, para dizer não quando for necessário, para delegar, para descansar, para saber parar. Dá equilíbrio para lidar com o dinheiro, para não nos perdermos em dívidas, em comparações.
em uma busca desenfreada por status, da maturidade para lidar com pessoas, com críticas, com elogios, com pressão. Senhor, visita agora quem está emocionalmente ferido. Quantas pessoas estão com o corpo doente por causa de uma alma machucada? Feridas antigas, palavras que marcaram, rejeições, abandonos, frustrações profundas. Vem, Espírito Santo, tocar nessas áreas que ninguém vê. Cura traumas, cura memórias dolorosas, cura sentimentos que aprisionam. Que toda raiz de amargura, rancor, ressentimento, rejeição seja arrancada pela tua mão poderosa. Ensina-nos a perdoar, a soltar, a deixar ir o que passou, para que possamos caminhar livres para aquilo que o Senhor tem preparado. Nós também repreendemos em nome de Jesus todo espírito de cansaço extremo, de esgotamento, de confusão mental. Repreendemos toda a ansiedade que paralisa, toda a preocupação exagerada com o amanhã, todo o pensamento constante de não vai dar certo, não tem jeito, nada muda. Que essas vozes silenciem agora diante da tua voz. Enche essa mente com pensamentos de esperança. Enche esse coração com a certeza de que o Senhor está no controle, mesmo quando não vemos o caminho por completo. Pai, nós te pedimos, prepara-nos para aquilo que o Senhor quer fazer. Que a nossa vida espiritual cresça junto com as bênçãos que o Senhor derramar. Que à medida que portas se abrirem, o nosso coração não se distancie de ti. Que à medida que a provisão chegar, a nossa gratidão aumente. Que à medida que formos usados para abençoar outros, a humildade se aprofunde dentro de nós. Não nos deixe perder a essência por causa de nada que vier às nossas mãos. Que o nosso maior tesouro continue sendo o Senhor. Nesta manhã, nós consagramos este dia ao Senhor. Cada passo, cada decisão, cada conversa, cada compromisso vai à frente endireitando os caminhos tortos, fechando portas que não vêm de ti e abrindo aquelas que fazem parte da tua vontade. Dá direção nas escolhas, mostra o momento de agir e o momento de esperar. Dá graça para enfrentar o que for necessário. E dá também sabedoria para não carregar pesos que não foram colocados pelo Senhor. Se você puder, diga comigo, aí onde você está. Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. Prepara a minha vida, fortalece a minha estrutura, guia os meus passos e cuida de mim em cada detalhe. Eu confio em ti. E agora, para selarmos esta oração da manhã, vamos orar como Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Se esta oração falou com você, se Deus ministrou algo ao seu coração, escreva nos comentários uma frase de fé, um pedido de oração ou um testemunho do que o Senhor tem feito. Isso edifica outras vidas e é uma forma de você declarar publicamente que crê. E eu quero te pedir também, se ainda não se inscreveu, clique em inscrever-se aqui embaixo e faça parte desta corrente diária de oração. Ative o sininho e selecione a opção todas para não perder as próximas orações da manhã e da noite. Não se esqueça de clicar em gostei neste vídeo. Isso ajuda muito para que mais pessoas sejam alcançadas por esta palavra. E se Deus colocou alguém no seu coração enquanto você ouvia, compartilhe esta oração com essa pessoa. Você pode ser usado por Deus hoje, apenas enviando um link
Que o Senhor abençoe o seu dia, renove as suas forças e faça você experimentar nesta manhã a alegria que vem depois do choro. Que esta seja uma manhã marcada pela presença de Deus na sua vida. Então, enquanto você segue com o seu dia e deixa essa oração trabalhar dentro de você, eu quero que você entenda algo muito importante. Deus não começou hoje a cuidar de você. Ele já vem te guardando há muito tempo. Essa manhã não é um ponto de partida, é mais um capítulo de uma história que ele já estava escrevendo. Talvez você pense que está atrasado, que perdeu tempo, que desperdiçou oportunidades, que poderia estar muito mais longe se tivesse feito escolhas diferentes. Mas Deus está pegando tudo isso, até o que você considera erro, e está colocando dentro de um propósito maior. Meu Deus, nesta manhã eu te peço que o Senhor ajude essa pessoa a olhar para a própria história com mais misericórdia consigo mesma. Quantas vezes ela se compara com os outros e acha que está ficando para trás? Quantas vezes olha para a idade, para a fase da vida, para os resultados e sente que não saiu do lugar? Mas o Senhor enxerga processos que nenhum ser humano vê. Que a partir de hoje ela tenha um olhar mais espiritual sobre a própria caminhada. Que ela perceba que, mesmo nos dias em que parecia que nada estava acontecendo, o Senhor estava construindo algo dentro dela. Dá a essa pessoa, Senhor, um coração ensinável. Um coração que não endurece com as lutas, mas aprende através delas. Um coração que não se frustra com o tempo da espera, mas se deixa trabalhar pelo Espírito Santo nesse período. Um coração que não faz birra com o céu, mas se rende, que ela possa dizer, mesmo sem entender tudo: Senhor, eu confio no que o Senhor está fazendo em mim. Eu confio que o Senhor está preparando a minha estrutura. Eu confio que o que o Senhor tem para mim é bom, perfeito e agradável. Eu oro também, Pai, pela rotina desta pessoa. Acordar e já se sentir cansado não é normal. Viver com a mente pesada o tempo todo não é a tua vontade. Viver no limite, sem descanso, sem pausa, sem respirar, não é o tipo de vida abundante que Jesus prometeu. Por isso, eu peço que o Senhor dê sabedoria prática. Mostra onde ela precisa ajustar horários, cortar excessos, dizer não para o que não é prioridade, reduzir o que só rouba energia. Mostra onde ela está carregando responsabilidades que o Senhor não deu. Mostra o que precisa ser deixado de lado para que a vida volte a ter equilíbrio. Senhor, toca também nos relacionamentos dessa pessoa. Relacionamentos podem ser fonte de força ou de desgaste. Onde houver amizade que só puxa para baixo dá discernimento. Onde houver laços que afastam da tua presença, revela. Onde houver pessoas que são resposta de oração, fortalece os vínculos. Onde houver família em conflito, entra com reconciliação. Onde houver palavras duras que ainda ecoam na mente, quebra o poder delas. Que hoje, nesta manhã, o Senhor traga cura também na área dos relacionamentos, porque isso faz parte da estrutura que o Senhor quer restaurar. Meu Deus, existem pessoas que oram agora em meio a uma batalha financeira. Elas acordam todos os dias com a preocupação de como vão pagar contas, como vão manter a casa, como vão honrar compromissos. A pressão é tão grande que às vezes falta até concentração para orar. Pai, em nome de Jesus, visita essa área também. Abre portas de emprego para quem está desempregado. Traz criatividade, estratégias, ideias honestas e prósperas para quem empreende. Dá favor diante de pessoas certas, em lugares certos, na hora certa. Mas, acima de tudo, ensina essa pessoa a lidar com o que já tem, a ser fiel no pouco, a organizar o que entra e o que sai, para que quando o Senhor fizer aumentar, a rede dela não se rasgue. Eu oro também
pela saúde física. Senhor, quantos acordam com dores no corpo, com cansaço acumulado, com sintomas que a ciência tenta tratar, mas que muitas vezes também carregam peso de alma. Coloca a tua mão agora, Senhor, na cabeça, no coração, nos ossos, na coluna, nas articulações, no estômago, no sistema imunológico. Toca em cada célula, em cada órgão, em cada parte desse corpo. Que esta manhã seja um marco de cura, de alívio, de melhora, mesmo que o processo seja gradual. Que essa pessoa sinta que algo começou a mudar hoje, pelo poder da tua presença. E, Senhor, nós também te pedimos por algo que muitos acham pequeno, mas que desgasta demais. O excesso de pensamentos negativos. Tantos começam o dia já imaginando tudo o que pode dar errado, já esperando mais notícias, já antecipando problemas que nem aconteceram. Em nome de Jesus, que esse padrão mental seja quebrado, que essa mente seja renovada pela tua palavra. Que a partir de hoje esta pessoa comece a declarar pela fé: eu vou viver o que Deus tem para mim, Deus está comigo neste dia, Deus preparou boas obras para que eu ande nelas, este será um dia de livramentos, direção e cuidado. Meu Deus, fortalece também a vida espiritual desta pessoa, que a oração da manhã não seja apenas um momento isolado, mas o início de um dia em que ela se lembrará de ti em cada passo. Que durante o trabalho, no caminho, nas tarefas simples, ela consiga dizer em pensamento: Senhor, continua comigo. Que ela sinta o teu espírito lembrando verdades, trazendo versículos à mente, colocando convicções no coração. Que esta pessoa desenvolva uma fé prática, que não aparece só quando tudo vai bem, mas que permanece firme nos dias de luta. E se neste momento alguém está pensando em desistir de um sonho, de um projeto, de um propósito que o Senhor mesmo colocou no coração, eu oro para que essa chama não se apague. Talvez não seja a hora de avançar do jeito que a pessoa imagina, talvez falte preparo, talvez falte direção, mas se o sonho veio do Senhor, que ele não morra, que ele seja guardado, amadurecido, trabalhado na tua presença, até que chegue o tempo certo, que essa pessoa entenda que o Senhor não esqueceu o que prometeu, não ignorou as orações, não desistiu daquilo que começou. Pai, que esta manhã seja marcada não apenas por uma oração que a pessoa ouviu, mas por uma decisão que ela tomou diante de ti. A decisão de confiar no processo, de se deixar tratar, de deixar o Senhor preparar a estrutura, de não desistir no meio do caminho, de não jogar fora o que o Senhor está construindo dentro dela. Que essa decisão fique gravada no espírito dela. Que nos próximos dias, quando as lutas vierem, ela se lembre do que o Senhor falou hoje. Se você está orando comigo e sente que essa palavra é para você, aí mesmo onde você está, se puder, coloque a mão no seu coração e diga em voz baixa, mas com fé: Senhor, eu recebo essa palavra, eu recebo essa preparação, eu recebo esse cuidado, eu quero que o Senhor trate a minha estrutura, me fortaleça por dentro, organize a minha vida para que eu possa viver as bênçãos sem me perder de ti. Meu Deus, sela tudo o que foi orado aqui, que nenhuma semente plantada nesta manhã seja roubada, que cada verdade fique firme na mente e no coração, que cada pessoa que orou junto perceba ao longo do dia sinais do teu cuidado. Pode ser algo simples, uma situação que se desenrola, uma ligação inesperada, uma paz interior, mesmo sem mudança externa. Que ela saiba, ao perceber isso, que o Senhor ouviu a oração de hoje. E agora, caminhando para o fechamento, eu oro para que esta pessoa não deixe esse momento passar como se fosse apenas mais um vídeo,
que ela se envolva, que ela se conecte, que ela se comprometa com essa rotina espiritual, que ela entenda que não está sozinha, que existe uma multidão de pessoas orando todos os dias, se fortalecendo juntas, e que isso aqui é uma corrente de fé e de oração. Se você ficou comigo até aqui, eu quero falar com você de forma muito sincera. A sua participação é importante. Quando você comenta, quando você clica em gostei, quando você se inscreve, quando compartilha essa oração, você não está só ajudando o canal. Você está ajudando essa mensagem a chegar em gente que talvez esteja à beira de um colapso emocional, gente que acordou hoje pensando em desistir, gente que não tem força nem para dizer Deus me ajuda. Às vezes, um simples compartilhamento seu é o instrumento que Deus vai usar para impedir alguém de tomar uma decisão precipitada, para levantar alguém que estava caído, para reacender a fé de alguém que estava esfriando. Então, se esta oração fez bem ao seu coração, se trouxe paz, direção, consolo, eu quero te pedir com carinho, deixa o seu comentário aqui embaixo, escreve algo como: Deus falou comigo hoje, eu recebo essa palavra, Deus está preparando a minha estrutura, ou até mesmo um pedido de oração específico. Eu leio, apresento ao Senhor, e o seu comentário também encoraja outras pessoas que passam por situações parecidas. Também clique em gostei. Esse simples gesto mostra para o YouTube que este conteúdo faz bem, que abençoa vidas. E ele começa a mostrar esta oração para mais pessoas que talvez estejam precisando exatamente da palavra que você ouviu hoje. E se você ainda não é inscrito, aproveita agora. Clica em inscrever-se e ativa o sininho, escolhendo a opção todas para ser avisado sempre que uma nova oração da manhã ou da noite for publicada. Assim, você não caminha sozinho, você passa a ter todos os dias esse momento separado com Deus. E eu peço ainda que, assim que terminar, você envie esta oração para pelo menos uma pessoa que Deus colocar no seu coração. Pode ser no WhatsApp, em um grupo de família, para um amigo, para alguém que você sabe que acorda cansado, desanimado, sem forças. Você talvez não tenha ideia do que Deus pode fazer na vida dessa pessoa através de um simples link que você compartilhou. Deixe Deus te usar também dessa forma. Que o Senhor te abençoe poderosamente neste dia. Que a alegria que vem pela manhã visite o seu coração, mesmo depois de noites difíceis. Que o cansaço dê lugar à esperança, que a confusão dê lugar à direção, que o medo dê lugar à confiança e que, acima de tudo, você sinta, ao longo de todo este dia, que Deus está com você, preparando a sua estrutura, conduzindo os seus passos e escrevendo uma história muito maior do que você consegue enxergar agora. Receba essa palavra, receba essa oração e siga o seu dia na certeza de que nada, absolutamente nada, foge do controle do Senhor.